Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, com essa ilustre presença do Padre Ramon aqui, nos ajudando a entender um pouco mais essa questão da reconciliação, como é que a gente pode conversar sobre isso e falar sobre todas essas questões que merecem um perdão. Em alguns casos, a gente consegue perdoar. Outros, assim, pode haver o perdão, como nós dizemos aqui, mas demora um pouco mais, não, Padre? Existem casos difíceis. Por exemplo, vamos supor que dentro da família, sei lá, né, há tantos casos hoje de feminicídio, não é? E, além disso, por exemplo, alguns casos em família em que as mulheres apanham dos maridos, não é? É difícil isso, né? E, às vezes, a gente sempre tem aqui, né, participações nesse sentido. É difícil a gente viver esse processo do perdão. Só que isso é violência doméstica, não se pode permitir esse crime. Tipo. E é um crime, não é? É crime. Porque senão a gente acaba aceitando a realidade como essa e a gente, nesse caso, está acobertando um crime. E o que fazer com o crime? Eu não entendi, Padre, desculpa. O que fazer com o crime? Não se pode permitir, né? É preciso denunciar. É preciso denunciar. Mas as pessoas acham que medo. podem recuperar. E em alguns casos, quando é algo que nunca pode permitir, né? Mas acontece que tem aquela ideia assim, se não é recorrente. Não. Em qualquer situação, houve violência, é crime. Né? E isso precisa, de fato, ser denunciado, porque a mulher acaba sendo uma vítima. E aí, aquela questão assim, mas a mulher não fez nada, então ela merece. De jeito nenhum a gente pode permitir isso. Muito bem. Eu acho que alguma coisa que pode acrescentar, existem situações, né? Muitas mulheres em casamentos muito estáveis sofrem, por exemplo, com o alcoolismo do marido. E aí, alcoolizado comete agressão dentro de casa. Esse problema de alcoolismo também precisa ser tratado, também precisa ser olhado. Ele não pode usar isso como fuga. Não pode usar isso como fuga. Então, ele bateu porque ele Então, tem várias etapas tá no processo que precisam ser olhadas. Porque senão a gente passa a mão na cabeça e diz que está tudo bem. O amor de Deus cura. Não cura nada. É crime. É violência. Não, o amor de Deus cura. Mas nesse caso, nessa situação, a gente tem que ser muito claro. E a gente não pode deixar essas coisas assim. Não. Senão a gente vai estar seremos coniventes com o erro. E estaremos passando um tipo de igreja muito falsa, né? Você apanhou, e mesmo, sei lá, o padre na igreja, e não está tudo bem, não vamos escandalizar o povo. Não está tudo bem, não. De jeito nenhum, porque a gente está sendo omisso nesse caso, não é? Uma coisa interessante, eu fico sempre pensando assim, às vezes nós acabamos de citar esse caso aqui, né? Quer dizer, não é um caso, é uma situação que a gente está dentro da abordagem familiar, digamos. Existem muitas situações onde, por exemplo, às vezes o pai acaba ofendendo o filho, a esposa, aquelas coisas, aquelas brigas normais, brigas que eu digo assim, aquelas pequenas discussões que existem dentro da família. A gente sabe que isso acontece, não é? Mas assim, aquelas coisas corriqueiras, que nada incomoda no sentido de, olha, isso merece de fato uma atenção toda especial. Às vezes aquelas rusgazinhas que tem entre irmãos, né, que acontecem normalmente dentro da família. Agora, quando há casos assim, é muito importante que você pense que, na verdade, é um crime o que está acontecendo, né? Quando são situações assim. E a gente tem que ter, de fato, uma compreensão um pouco mais exata, né, Padre? A gente não pode permitir, não deve permitir, né? Se isso acontece em família, a mulher tem... E a maneira de se defender é, de fato, a denúncia, né? Eu acredito que sim. Esse assunto é muito sério para mim, porque... E eu não estou falando de terceiros, eu estou falando de mim, porque na minha família, a gente passou por um problema muito grave com o alcoolismo com meu pai, e ele se voltava muito contra a minha mãe. Mas meu pai é uma pessoa maravilhosa, gente. Ele é um homem incrível, mas ele tinha esse limite com a questão do alcoolismo. E foi necessário um momento em que ela disse, chega, né? Se a gente quiser manter esse casamento, se a gente quiser manter essa relação, se a gente quiser manter esse vínculo, eu não vou me sujeitar mais a essa situação. E ele procurou ajuda, ele saiu da questão do álcool, nossa, que legal. Ele se recuperou. Então, essa questão me pegou muito aqui, Padre. Por isso que eu me exaltei também no sentido de que não dá para se calar, porque não dá mesmo. Então, e meu pai procurou ajuda, ele nunca mais, há muitos anos, saiu dessa situação e o casamento dele se restabeleceu.
Hoje, o meu pai é a pessoa que mais cuida da minha mãe. Cada filho num canto, mudança, né? cada filho num lugar, cada filho longe, eu em São Paulo, meus irmãos longe, e ele zela pela minha mãe. Ela fez cirurgia, ficou 40 dias sem conseguir ver, ele cuidando, dando comida, lavando banho. Por quê? Porque foi resgatado o amor. Nisso eu acredito, mas é preciso que a mulher se posicione e dê um basta. Acho que isso é importante. Isso é muito bom, muito bom. Porque quando a gente fala de reconciliação, a gente usou esse argumento, porque acontece mesmo nas famílias, infelizmente, não deveria, a gente tem que eliminar isso, mas é porque a reconciliação é algo que mexe com a gente, né? Ao longo de toda a nossa vida sempre tem aquela pessoa que às vezes machuca ou a gente machuca a outra pessoa. E Jesus, assim, ele teve aquelas palavras importantíssimas em momentos especiais, parábolas, por exemplo. O que o senhor acha daquela parábola do filho pródigo? Aliás, as pessoas falam do filho pródigo. Outro dia eu li um artigo do padre Adroaldo que falava... Nossa, fugiu agora. Não é que idade, não é, porque eu esqueci mesmo. Ele fala dessa questão da reconciliação desta parábola. O senhor gosta dessa parábola? Ela tem alguma coisa especial para o senhor? É maravilhosa. Talvez seja um dos textos mais bonitos do Evangelho de Lucas, né? O filho pródigo em esbanjar. E o pai é pródigo em amar, né? Ah, sim. Né? A gente fica muito no filho quando deveríamos focar mais a figura do pai. Do pai, né? O pai é grandioso, não larga o filho, né? Tem aquela história de uma menina que era complicada em casa, saiu de casa, a família ficou muito envergonhada porque levou uma vida bastante bagunçada. E a menina, pois, como filho pródigo, ficou na miséria. Poxa. E aí mandou uma mensagem para os pais dizendo: se eu posso voltar e vocês me quiserem acolher, coloca um lenço na janela e eu vou passar a noite e eu verei, e se eu vejo o lenço lá, digo, bom, eles me querem acolher. Quando passou pela janela, não só tinha um lenço, tinha um lençol. Nossa, que legal, que bonito isso. Né? Que legal. Dizendo, filha, venha quanto antes. Essa é a nossa relação com Deus, padre? Essa relação de Deus conosco. A relação de Deus com a gente. Né? Ele é grande, sempre, sempre. E nós sempre seremos pequenos, limitados, né? Eu não gosto muito de focar pecado. Sim, é. Quer dizer, todos somos limitados. O ser humano é limitado, né? Todos. Não somos, como o padre Neto de Oliveira tem um artigo muito bonito sobre perfeição ou santidade. Nós somos chamados à santidade, não à perfeição. Nós sempre seremos imperfeitos, sempre, né? Mas somos chamados à santidade, né? E qual é a santidade? Não é ser eu perfeito, não. É eu me aproximar do Senhor e ser sempre dele, sempre. Mas eu sou limitado, tu é do Senhor, você é do Senhor, né? Com as tuas limitações, mas é evidente, você não é perfeito, né? O filho pródigo é do pai, sempre será do pai, sempre. E o outro filho? O mais velho. Uns dizem assim, o bendito. A gente não sabe. Alguns chamam a ele de Joel, não sei porquê. Joel. Né? O que fazer com esse segundo filho? O segundo filho parece que é do pai, né? Porque sempre está lá, mas também não ama. Era muito. Não ama.
né? E o pai ama o caçula e ama o outro também. Igual. Claro. Bom, igual, não sei, porque você que é mãe, Deus, as mães sempre amam o filho que tem maior necessidade. Amam Sim. mais aquele que tem maior necessidade, né? Que precisa de mais cuidado, né? Porque precisa de mais cuidado. atenção, É, porque não vai tem deter um jeito. tempo maior nele. É, porque a necessidade do filho ela é muito maior naquele momento, né? E os outros conseguem... O outro consegue ainda sobreviver, exato. este aqui não. É. Este aqui está... Você sabe que eu sempre fui assim, desde quando eu nasci, sempre fui meio raquítico, assim, sabe? Sempre fui meio raquítico. Até hoje. Até hoje eu sou raquítico. 1,67, 60 quilos. Mas assim, eu sempre fui. Então assim, eu sempre percebi, não um amor maior no sentido assim, de que é o privilegiado. Maior não. cuidado. É um cuidado especial. Eu Que sempre bonito. percebi dos meus pais, assim, porque os outros estão muito bem, etc e tal. Eu sempre percebi, não que eu fosse privilegiado, mas eu percebi essa necessidade de um cuidado a mais. Que toda hora bonito. está no médico, toda hora está não sei o quê. Então, Que bonito. Gente, eu vou conseguir de uma forma muito simples, mas com uma boa intenção, sim, isso é bom. amarrar toda essa conversa. A gente está vivendo o período da quaresma. Ontem o padre falava, eu achei bonita a expressão do padre Márcio, ele dizia assim, a igreja acredita que nesse período em que a gente vive da quaresma, a gente busca esse processo de reconciliação com a gente, com o outro, de purificação, de mudança de vida. E aí, muitos de nós filhos, passamos um longo tempo na nossa vida carregando uma rejeição por nossos pais. Muitos de nós filhos gastamos uma energia enorme na vida culpando os erros que os nossos pais tiveram com a gente. Verdade. Eu, Simone, não acho que é fácil para mim vir na televisão falar da situação da minha família. Eu precisei falar muito disso. Eu precisei passar por muitos processos para eu olhar para essa situação com o coração apaziguado, como o padre falou. Só que você que está em casa, pode ser que você não esteja no processo que eu estou. E está tudo bem, tá? Você não é melhor nem pior do que eu. Mas, padres, como a gente faz para a gente se reconciliar? Porque muitas vezes a gente diz assim, eu não consigo perdoar meu pai pelo que ele fez para minha mãe. Eu não consigo. Só que isso é fundamental para você ser livre. Então, como é que a gente faz isso? Cadê a receita, padre, que o senhor tinha trazido aí, esqueceu de... Não tem receita. Ou ajuda a gente a pensar Não sobre... tem receita. Eu vou dizer o que eu tenho feito para eu me pacificar depois de algum tempo. Primeiro, saber que eu sou limitado. Isso, não criar neurose com isso. Sou limitado. Que maravilha. Deus ainda não acabou de me construir. Ele ainda está trabalhando em mim. Não é assim, pronto, já construiu o Ramon e agora vira-se. Não. Deus ainda me está fazendo. Então tenham paciência comigo, como eu tenho que ter paciência com os outros. Ora, uma coisa que a mim me ajudou foi, vocês falavam antes de, eu posso comungar pelo meu filho. Eu fiz uma dinâmica para me pacificar mais, para que Deus me pacifique. Quando eu ia comungar, eu levava comigo todas aquelas realidades interiores negativas. E eu dizia assim, Senhor, eu comungo, mas comigo vem uma tropa enorme que precisa também comungar. Bacana. Né? Precisa também comungar, para eles se cristianizarem, pacificarem. Isso me tem ajudado. Que bacana. Né? Processo diferente, padre. Diferente esse processo, né? Eu gostei disso, da gente poder comungar, não nessa intenção, mas assim, dizer a realidade que a gente vive para Deus. Gostei dessa dinâmica, gostei. E essa é a sua sugestão, então, Ramon, para muitos pais, muitos filhos que estão nos vendo, muitas mães que estão nos vendo. A gente busca a Eucaristia, a gente busca a Santa Missa, a gente busca. Então, que a gente leve a nossa realidade para essa busca, né, Padre? Que comungue
junto contigo, comigo, comunguem também aquelas realidades negativas. Que precisam. Que preciso pacificar, preciso cristianizar. Não vou ser eu que vai cristianizar. É Deus. É o Senhor. Então, quando tu for comungar, leva as tuas raivas, teus sentimentos negativos, depressivos. Entrega a Deus, né? Que comunguem, Senhor. Comigo também vão comungar. Vou começar a fazer isso hoje, à noite, às 19h30, que eu vou celebrar, verdade. Tenho missa hoje às 19h30, primeira sexta, às 19h30, vou começar essa dinâmica. Obrigado, Padre. Obrigada, Padre. Tá bom. Obrigado mesmo. Volte sempre. O senhor, olha, as portas aqui estão, nem porta tem, então pode entrar, já tá convidado sempre, viu, Obrigado. A gente agradece muito o Padre Ramon, sacerdote jesuíta, colega do Padre Eduardo Dougert, colegas de companhia, muitos anos responsável pela formação também dos jesuítas, isso é ótimo. Vamos dar um recado? Padre, posso dar um abraço no senhor? Opa! Porque o senhor falou tanta coisa que mexeu muito com o meu coração e eu vou começar a usar a partir de hoje. Homem muito grande. muito obrigado, viu? Deus. Beijo. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Simone, obrigado. Obrigada.